Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 76 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje vamos dar continuidade à edição 75. É o debate com os empresários sobre os desafios, benefícios fiscais e aduaneiros para as empresas, de que forma as empresas estão a preparar-se para o IVA, tecnológica e estruturalmente, que importância tem a contabilidade para os empresários. Saiba tudo isso e muito mais acompanhando a edição 76 do Contas na Hora. Os nossos convidados representam os setores da agricultura e pecuária e tecnologia. Da agricultura temos o prazer de ter connosco novamente pela segunda vez o Grupo Líderes, o Sr. José Macedo. Muito bom dia. Bom dia. E seja bem-vindo novamente a Contas na Hora. Da Sistec, é o empresário que dispensa todas as apresentações, é o Sr. Rui Santos. Muito bom dia. E mais uma vez, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Da NCR, temos o seu diretor financeiro, o Sr. Alexandre Lage. Muito bom dia e seja bem-vindo novamente ao Contas na Hora. Bom dia, obrigado pelo convite. No programa passado, na edição 75 do Contas na Hora, o Sr. José Macedo mencionava os benefícios que o setor da agricultura precisava ter mais para além dos que já existem. Eu gostava, por favor, Sr. José Macedo, que voltasse então a mencionar que benefícios gostava que tivesse o setor da agricultura. E a propósito, o Ministério da Agricultura tem conhecimento desta vossa necessidade? Vocês de quando em vez falam com o Ministro, fazem chegar a quem de direito toda esta preocupação do setor e qual é a sensibilidade que eles têm tido à volta desta problemática? Bom, estas situações têm sido afloradas em vários encontros, em várias reuniões, não só com o Ministério da Agricultura, mas também em encontros que houve do PRODES, entre outros. E penso que as pessoas até sejam sensíveis. Agora, eu vejo que não há atitude. Falar não chega, temos que partir para as atitudes, porque eu sou agricultor e não posso fazer muitas reuniões quando eu deixo a minha agricultura para trás. Têm sido feitas reuniões, por exemplo, o subsídio de gasóleo anda-se a discutir há 6 ou 7 anos. Nunca mais foi implementado. Fala-se, tem que se fazer, vamos fazer mais uma reunião por causa do subsídio de gasóleo, não sei o quê, e as coisas não acontecem. A agricultura não espera, as empresas não esperam. Há que criar esses subsídios como forma de incentivo à organização das empresas. Se as empresas forem subsidiadas, dado que é um setor muito carente, pobre, é subsidiado em praticamente todo o mundo. Os países mais ricos são os que mais financiam. Por isso é que eles são ricos, por isso é que eles produzem. Tem subsídios à produção, tem subsídios à exportação e outros subsídios, tem subsídios à prospecção tecnológica, tem subsídios à formação profissional. Nós, por exemplo, na nossa empresa fazemos, este ano, fizemos estágio a mais de 150 alunos de várias universidades e institutos médios, onde eu alojo, alimento e dou formação aos alunos.
que é essencial as pessoas terem informação no campo da agricultura. Só aprender o que se estudou na escola não chega. Isso é uma grande ajuda, porque a agricultura é uma ciência viva com uma mutação constante. De manhã é uma coisa, chove é outra, sol é outra, vem uma praga é outra. Portanto, há uma mutação constante. E então há que apoiar, inclusive a formação, porque nunca mais vamos ter bons agricultores. Só porque conseguimos ter bons agricultores. Eu, por exemplo, acho que o Brasil era um país com quem sabiam de fazer convénios, onde os alunos angolanos deveriam ir 2 ou 3 anos estagiar nas universidades brasileiras, que têm, de facto, uma sala de ordenha, que têm porcos, têm transformação da carne, têm transformação do queijo. Têm a prática dentro da própria universidade. Tem a produção e tem a transformação. A agricultura é um conhecimento, hoje nós vemos certos agricultores tradicionais com mais conhecimento da agricultura que muitos engenheiros. O engenheiro estudou, tem as bases, mas na prática não há a sensibilidade e o conhecimento. É uma ciência muito diferente das outras. Então, isto precisa de subsídios, precisa de apoios. Um estagiário, quando vai para a minha empresa, ele não me vai dar lucro. Acompanha os trabalhos, eu tenho que disponibilizar técnicos para darem aulas teóricas. Quando anda uma pessoa estranha no serviço, é como se costuma dizer, quem está parado estorva quem trabalha, não é? Normalmente. E isso é verdade, porque as pessoas veem uma pessoa estranha e param e olham e deixam o seu ritmo. E então acho que isto deveria ser ajudado com alguns incentivos. Há uma série de coisas no meu setor muito carentes e as pessoas fogem à organização para não pagar impostos. Portanto, há que criar grandes incentivos para que as empresas se organizem, para que daqui a alguns anos estejam organizadas, não estejam ainda a carregar com impostos e multas e coisas do género. Há que criar incentivos através da faturação. Se nós tivermos incentivos através da faturação, as empresas começam-se a organizar, a ter uma contabilidade para poderem ter acesso aos incentivos. Exatamente. Isto eu falo na agricultura empresarial. Os pequenos agricultores, há que saber financiá-los. Os métodos de financiamento que têm havido, para mim, não são os melhores. Têm que ser acompanhados. Tem que se ver a necessidade de cada agricultor para se fazerem os financiamentos. Porque, por vezes, criaram-se empréstimos a pessoas que não têm agora capacidade para os pagar. Ele, se calhar, com 100 mil dólares, conseguia comprar o seu trator, a sua caminhoneta e ter um fundo de maneio para crescer. E deram-se-lhe 500 mil dólares que eles têm uma conta, e outros deram 1 milhão que têm uma conta para pagar que não conseguem pagar porque eles foram dados primeiro a pessoas erradas, que não sabiam agricultura, e muitos daqueles que hoje fazem 5 hectares à enxada não viram nada. Portanto, há que estudar bem estes incentivos, a quem, o que é que faz, qual é a sua profissão, porque um gestor público, conheço vários casos. Tive um funcionário meu que o senhor não entende nada da agricultura. Ele trabalhou toda a vida com documentos sentado numa secretária e fez um projeto, foi beneficiado e hoje está com um problema às costas. Outros aconteceram. Portanto, há que criar estes incentivos, mas devidamente acompanhados. A quem que é que faz, quanto é que precisa e juros bonificados para esses empréstimos. Porque com taxas de 24%. Eu não tenho coragem de pedir um empréstimo hoje para fazer um investimento. A taxa de juros mata, mas as despesas bancárias aquilo vai para 20 e muitos por cento. Portanto, há que criar incentivos, de facto, se nós, tanto que se fala na agricultura hoje, é o que mais se fala na agricultura. Fala-se muito na agricultura e é um setor é um setor que não vai desenrolar, porque mesmo o investidor externo, o grande investidor, se mandar fazer um estudo de viabilidade económica, chega à conclusão que não vale a pena investir em Angola. É tudo caro, há um monte de dificuldades, a terra está quase toda ocupada, nos sítios acessíveis está ocupada, ou seja, não consegue arranjar uma fazenda. Eu tenho grandes dúvidas que pode haver financiamentos. Agora, investimentos é outra coisa e eu a esses não acredito muito que eles venham a ser... Uma forma muito rápida, muito básica de começar a puxar todos para o formalismo, por exemplo, disse na edição passada que existem quase 20 empresas ligadas à agricultura devidamente organizadas. Se essas empresas estão minimamente organizadas e identificadas, criar-se política de incentivos, quem está de fora do grupo até vem e acaba por compensar o tal incentivo, a tal redução dessa taxa de 24% que vocês têm, se for reduzida, quanto mais pessoas entrarem
irem para o pacote formal, acaba por compensar esta diferença que é dada de benefício. Quanto mais, melhor. Agora, ter um grupo muito reduzido e quase não fazerem nada e estarem prejudicados desta maneira, eu, na edição passada, fiquei espantada porque fala-me que tem mais do que 3 mil trabalhadores. Sim, na agricultura. Só por este facto, devia ter um tratamento totalmente diferenciado. Não sou visto como rico. Sou visto como rico o que pode pagar. Há propostas para alterar esse decreto abrangendo todos os outros setores. Portanto, isso é o que eu tenho conhecimento, que essa proposta está na mesa e que vai ser discutida muito em breve. Eu desculpem estar só a incomodar. Sim, força. Mas eu penso que um dos problemas dessa questão também tem a ver com o próprio nome da autofaturação. Eu acho que o nome não é o ideal. Acho que vocês o que é fazer é faturação por terceiros, não é? Enquanto por conta de terceiros. Portanto, eu acho que era isto que devia estar na legislação, porque a autofaturação dá em um entendimento de que as pessoas... Acho que ainda está aberta a discussão do nome. Utilizou-se o termo porque essa experiência existe em Portugal. Portanto, para evitar muita discussão, como se estava a falar do IVA e tudo mais, e esse conceito já estava, foi por isso que se utilizou. Mas o grande problema é o seguinte, é que temos que analisar o que é o interesse nacional. É cobrar impostos ou é criar emprego? E é aqui que entra a grande divergência entre os países chamados organizados, que estão numa determinada maturidade de desenvolvimento, e os outros. Porque quando um miúdo está a vender na rua, eu posso dizer, porque eu quando vim em 72 para Luanda, eu andei a fazer esse trabalho, de vender na rua. Eu andava a vender de porta em porta. Os selos, não é? Já falou. Eram os livros e os quadros e por aí fora. Ora, o que é que acontece? A pessoa que está a vender na rua até está a fazer um esforço para trabalhar. Portanto, se o proíbem de trabalhar e o multam e o prendem, acho que isso tem que se criar um sistema. Eu não sou a favor, mas também não sou contra. Quer dizer, a questão é, tem que se criar um sistema e pensar o seguinte, o Estado tem opção para ele. Tem? Ok, muito bem, tudo bem. Mas se não tem opção, tem que criar um mecanismo que tire vantagem disso. Então o que é que faz? Provavelmente o mais lógico é criar um cartão, ele recebe o cartão, definir determinadas áreas onde ele pode atuar, sem ser aquela área, porque o zungueiro vai à procura do negócio. Ele não espera pelo negócio. Eu devo dizer que tive experiências com zungueiros que foram à minha empresa, que criam produtos da nossa empresa e que, em alguns casos, criam exclusivo na venda de determinado produto. Eu venho comprar tudo aqui, mas não vendo a mais ninguém. Portanto, são indivíduos com muita iniciativa. Portanto, o Estado tem que analisar o que é que pretende. Se pretende maximizar o imposto ou se quer criar emprego para as pessoas. Isto é uma questão. Pegando um bocadinho eu, como sabe do mato, as fórmulas já existiram no passado e funcionaram muito bem. Existiam os chamados institutos que definiam os preços mínimos dos produtos. Instituto do Café, que eu me lembro, Instituto dos Cereais. Então, esses institutos diziam assim, quem chegar aqui ao porto de exportação com este produto desta qualidade, eu garanto o preço mínimo de X. Essencialmente nos produtos de exportação. E depois deixavam operar as forças produtivas. Portanto, o matungueiro já sabia quanto é que ele podia pagar ao produtor. O produtor, por sua vez, não era necessariamente produtor, podia ser uma fazenda como a sua, que aglutinava a produção daquelas pequenas produções todas que existiam. E aqui lembro-me que eu, quando estava no mato, o meu pai produzia 3 toneladas de café, que não era nada para a quantidade de café que tinha. Mas esse café era vendido a um comerciante que comprava os 3 toneladas do meu pai, os 500 quilos do vizinho, as 100 quilos de jinguba do outro, não sei quantos quilos de feijão do outro, e ele, por sua vez, também com aquelas quantidades não fazia nada. Mas depois na Gabela já havia um outro maior ainda que comprava estas produções. Esse circuito nem havia incentivo nenhum. O único incentivo que havia era o incentivo fiscal automático, universal, para aquela pessoa que fosse lá à fazenda e dizia, estou aqui, sou eu e esta é a minha atividade. Pelo facto de estar ali, tinha logo uma isenção do imposto industrial. Portanto, era automático. E depois outra questão que era o financiamento. O financiamento era um sistema muito simples de letras. Se criava um mecanismo com os próprios bancos. As letras eram descontadas com os juros, portanto, normais, mas a 90 dias, a 120 dias. E era um sistema muito simples, não havia lá estudos de viabilidade. Era um sistema mesmo muito simples, com base na informação que o próprio banco tinha sobre as pessoas. O próprio banco sabia que aquele comerciante tinha capacidade para ir a determinado tipo de crédito. E depois falou também sobre uma questão do ensino. O ensino, e isto pega na nossa Comissão de Normalização, o ensino tem que ser revisto no sentido de alimentar o mercado do trabalho, em vez de orientado para a chamada vocação. O método alemão do tempo do Hitler, que ainda hoje existe e que foi seguido por Salazar e que depois nós tivemos aqui até 84 enriquecido com o sistema soviético,
Portanto, isto tinha muitas coisas, o sistema soviético também nos deu. Criava um sistema de ensino vocacionado para alimentar um mercado de trabalho. Quando nós introduzimos a parte soviética, era um bocadinho mais virado para o mercado de trabalho público. Mas não interessa, a vocação era, eu estou a produzir o meu ensino, é para alimentar o mercado de trabalho. Não é para alimentar uma vocação que depois vira, isto é que está a dar. A vocação deixou de ser vocação, passou, isto é que está a dar. Começavam a escolher aquilo que... Em vez de ser, e aqui pego, eu tive curso de Geral de Comércio, que era empregado de escritório. A seguir fiz perito contabilista. Pronto, e depois não fui para a universidade porque não precisei. Mas os meus colegas tinham um montador eletricista que fazia o operário e que fazia o canalizador e fazia o eletricista e fazia o serralheiro. Depois tinha engenheiro técnico que fazia um outro nível que já era... Mas qualquer deles, parando num estágio da sua formação, tinha trabalho e tinha emprego. Depois havia os sanguitas, que eram os ricos, que iam para o liceu. Então o pai dele já sabia que tinha dinheiro para alimentar quando ele fosse para a universidade, então ele entrava no liceu. Se tivesse o azar de perder, do pai não poder pagar mais os estudos dele até o 7º ano para entrar para a universidade, ele não tinha emprego. Era um todos teórico. vocês estavam aqui a Todos passar os outros que passavam tinham emprego. pela linha o sistema de mais ensino, básica. eu não estou a defender o sistema colonial, entenda, estou a defender um sistema de ensino que se dedica a alimentar o mercado de trabalho. Na nossa empresa, nós precisamos, os miúdos que saem da escola, temos que lhes dar certificação, porque eles não vêm preparados para trabalhar naquilo que nós fazemos. Na agricultura é a mesma coisa, porque da mesma forma que havia os empregados de escritório, havia os montadores eletricistas, também havia na agricultura uma área virada para a agricultura. Sim, esse já era Instituto Médio, portanto, isto pega tudo umas coisas nas outras, portanto tem que haver, há de facto muito trabalho pela nossa frente, do país. Perdão. Senhora Alexandre Lage, que benefícios a vossa área, a área da NCR, que é a mesma da SISTEC, gostava de ver chamada à mesa, ficou de fora? Eu acho que, tal como foi falado aqui, o fundamental é garantir o posto de trabalho. Acho que a questão de Angola, num país de tantos jovens, fundamental é garantir educação e trabalho. E, portanto, acho que a administração fiscal, com incentivos, com apoios, com desenvolvimento, com parcerias, deverá garantir sempre que os postos de trabalho não se ponham em causa. Para mim, acho que é fundamental. Nós, durante este período, o chamado período da crise, felizmente tivemos a sorte de conseguir, com esforço, que isso não fosse posto em causa. Portanto, o posto de trabalho, porque de facto... Não foi o nosso caso, por exemplo. Porque também percebemos que a distribuição de posto de trabalho, eu penso que as pessoas que foram obrigadas a ter que fazer isso, a distribuição de posto de trabalho, a sua reconstrução é muito mais difícil e, portanto, é preferível garantir que não se destruam postos de trabalho. Pois, acho que Angola, penso que também é agora a política, nós temos que optar por um modelo que foi utilizado no Extremo Oriente, que é o trabalho em detrimento do investimento. Portanto, acho que sim, deve-se investir, mas deve-se investir para dar postos de trabalho. Se calhar na agricultura, pelas dificuldades que há, porque há outros condicionantes, não é um problema só da agricultura, é um problema do interior, de estar longe de tudo e, portanto, acho que aí há outras questões. No nosso caso, como eu tinha falado anteriormente, nós hoje, a questão mais crítica, para além é garantirmos que as relações de parceria com as empresas que trabalham connosco estão garantidas. Também nós, essencialmente, importamos e distribuímos e vendemos. Portanto, também estamos a tentar garantir o mínimo de condicionar um bocado as pessoas para a poupança. É preciso poupar. O país não tem muita disponibilidade, portanto temos que comprar bem e poupar. Por outro lado, as dificuldades que aconteceram e que existem permitiu nascer então em força o tal mercado da contrafação. E é dramático, porque antigamente havia as empresas e as pessoas que iam comprar ao estrangeiro e traziam para vender, era um negócio que faziam, portanto estavam a fazer trading. Hoje isso é extremamente difícil, passou-se para um outro mercado, que é o mercado da contrafação. E portanto acho que para garantirmos que o país se mantenha minimamente, tem que se trabalhar muito na importação, verificar se os produtos são originais, o cuidado tem que se ter e de facto
quem não cumprir com essas questões de veracidade dos produtos deve ser combatido. E essa proposta foi acolhida de bom grado? Foi analisada, ainda não tivemos. A proposta é composta por 4 princípios que serviam de base para criar um sistema mais justo para toda a gente e mais universal. Primeiro, sobre a universalidade era criar uma tabela de acordo com o grau de dificuldade da atividade. Então, pagar-se-ia tão menos quanto mais difícil fosse a obtenção do lucro. A segunda questão, a capacidade empregadora. Então, por cada X trabalhadores desconta 1% e, por exemplo, a proposta que está na mesa é, teria que pagar sempre 1/3, obrigatoriamente, da sua classe. Por exemplo, se eu for de uma empresa que tem 30%, eu desconto até 10% e, a partir daí, tenho que pagar sempre 10%. Terceiro princípio é o princípio do grau de dificuldade da região onde opero. Criar também um algoritmo que pudesse ser levado em conta. Mas se os outros 2 fossem levados em conta, este terceiro já seria quase que inócuo. E o quarto, que era tão maior taxa quanto mais danosa for a atividade para o meio ambiente. Nós fizemos a proposta não só para a nossa realidade, foi pensar já nos nossos filhos e nos nossos netos. Se nós tivermos a capacidade empregadora, se tivermos o tipo de atividade, a região deixa de ser, não é tão relevante. Na agricultura, por exemplo, propusemos 3%. Então, eu desconto 1% mais 1% tem que pagar sempre. Portanto, isto depois, claro, que soma-se aos outros impostos, imposto de consumo, IVAs e isso. E não, essas questões, não, todos têm que pagar. Retenções na fonte, por isso, tudo tem que pagar. Mas a parte relacionada com o imposto sobre o rendimento, mais concretamente o IR, creio que o trabalho que a Ecodima fez é um trabalho bem real e bem justo para toda a gente. São os tais 4 princípios que estiveram na base. Se isto for dado para toda a gente, nós também não temos muito mais a pedir, nós, no nosso setor, porque tivemos aqui técnicos da Administração Geral Tributária e eles disseram que essas retenções, é o caso das retenções e aplica-se para esta provisória, porque as retenções também têm a utilidade de provisória, o contribuinte pode solicitar a compensação e para ser usada em outros impostos. Mas lá está, esta questão do ter que pedir, ter que requerer. Vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente. Comprei umas instalações, foi-se pedir o registro do IPU e houve um engano. Enganaram-se no nome da empresa e no NIF. Ninguém na altura detectou porque o nome era muito parecido. Então, quando se foi lá de novo, tem que fazer um requerimento para alterar. Uma coisa que o erro não é nosso. Então, fizemos o requerimento foi alterar o nome e não alterar o NIF. E quando fomos lá de novo, agora já em janeiro para pagar, saiu pelo NIF, obviamente. Sim. E saiu, claro, no nome antigo. Então, mais um requerimento. E depois disto, estas coisas, essa perda burocracia de tempo, toda desmotiva. Eu gostava de chamar a atenção para uma coisa que houve uma reunião recente com Sua Excelência o Chefe de Estado, em que a Ecodima esteve presente, em que nós falamos em 3 coisas essenciais para que nós, empresários, possamos cumprir a missão que o partido que ganhou as eleições quer que nós cumpramos. O partido ganhou as eleições, fez governo, tem programa. E dentro desse programa diz quem vai criar emprego, quem vai fazer desenvolvimento são as empresas. Mas para que as empresas possam fazer o seu trabalho, ou a missão que querem que nós façamos, há 3 coisas essenciais: ambiente de negócios, contabilidade e fiscalidade. E se estas 3 coisas não estiverem em consonância com o que é preciso, nós não vamos conseguir fazer a missão que nos querem atribuir. O aspecto do ambiente de negócio, porque isto tem a ver com o ambiente de negócio. Perdi 3 manhãs de trabalho para resolver um assunto que não é minha culpa sequer. Eu sobre isso acho que há uma coisa fundamental. Nós somos uma empresa que vende todos os dias a 3.000 pessoas. E, portanto, nós temos um processo que vai acontecer, que é a questão do NIF. E eu já solicitei, e devia ser público, um ficheiro com os números contribuintes. Nome, morada e número contribuinte. E a pessoa ia ao site da AGT, ia buscar e lançava no nosso programa informático qual é o seu número contribuinte. 24, 7, tal. A fatura saía direitinha, já nos adiantava muito. No nosso caso, nós estamos a preparar um programa para chamar a todos os nossos clientes para completarem a informação do trabalho. Mas ser resolvido com um ficheiro informático disponível, público. Sim. Não precisamos basta ter um NIF empresa, tem acesso a uma base de dados AGT, localizar e atualizar e já está. Morada e NIF, que é o que é preciso para a fatura, mais nada. O resto. Esta informação já está disponível, só que nós temos que ir lá um a um. Por o NIF, ele dá-nos o nome, mas não nos dá a morada, não é? Não.
Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 76 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É a segunda parte do debate com os empresários aqui em estúdio. Temos empresários ligados ao setor da agricultura, tecnologia. É mesmo momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Caro ouvinte, é a segunda parte e nesta segunda parte com os nossos convidados em destaque em todos os momentos. Toda a gente fala sobre isso, empresários, contabilistas, fiscalistas, advogados, todos. É o IVA. Vem aí o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Em julho, 1 de julho deste ano, entra em vigor. De que forma as empresas estão a preparar? O ficheiro SAFT, fala-se muito do ficheiro SAFT, que será o software para submissão eletrónica. Já estão a treinar os vossos profissionais, a adequar-se ao sistema informático e outros para a nova realidade. Já sabem que impacto o surgimento do IVA vai ter nas vossas operações, quer a nível de investimentos em infraestruturas tecnológicas ou outro tipo de investimento. Senhor Alexandre Laje, é consigo que eu começo. Como é que a NCR está-se a preparar? Bom, nós, tal como todas as empresas, estamos neste momento à espera da certificação dos programas informáticos para podermos, então, a partir da data prevista, começarmos a trabalhar. Eu penso que as grandes empresas ou as empresas organizadas estão preparadas para o IVA. A questão, se calhar, mais complicada é sabermos se vamos ter tempo suficiente desde o período em que os programas vão ser certificados e se vai ser possível colocá-los, explicar como é que se emite o ficheiro SAFT, como é que se envia, como é que isso tudo acontece. Porque as empresas que faturam e que têm contabilidade, penso que neste momento já estão, o IVA não vem trazer em termos de contabilidade grandes alterações, aquilo que não é tão complexo. A complexidade do IVA, penso que tem a ver com a complexidade das transições fiscais. A mim parece-me que o prazo entre a certificação do produto e a entrada em vigor, já tem data a certificação? Essa certificação fala-se que seja em abril. E, portanto, também já ouvi 2 meses depois para as empresas de software passarem às empresas que vão aderir... Que usam o software, os seus clientes? Sim, portanto, que vão aderir ao IVA. Que, neste momento, a questão da criação do SAF está finalizado. Penso que essa é a maior dificuldade, é uma questão temporal. E também parece-nos que, e pela experiência da retenção na fonte, do imposto de consumo, do registro, da emissão dos DLIs, do pagamento, eu não sei se de facto vamos conseguir. A experiência que há nos outros países que fizeram transições foi uma transição mais alargada. Eu penso que a administração fiscal tem que pensar se ela própria está preparada a partir do dia 1 de julho para poder receber o IVA. Nós estamos nos grandes contribuintes e, portanto, o nosso grupo vai entrar para o IVA. E estamos, obviamente, com a Administração Geral Tributária nesta transição. A questão que se põe é a questão do... Há bocado estávamos a falar da fatura, do cumprimento, da informação, da transição do número de contribuinte. Toda essa questão do tempo, para mim, é neste momento o mais crítico. Muito bem. Sr. Rui Santos, agora consigo. Nós usamos um software desenvolvido por nós, que ainda não conseguimos finalizar a parte da produção do ficheiro SAFT. Estamos em modo teste agora a fazer os testes, mas acima de tudo o grande problema até nem é a produção de ficheiro, porque o ficheiro, um output a dados que se encontram. A parte mais complexa tem a ver com a cifragem obrigatória que todo o software tem que ter. Portanto, o software tem que ter uma chave pública entregue à AGT e que está a obrigar, porque o software tem que estar certificado. Sim. E não vamos ter como mudar, porque não podemos mudar a empresa toda do software que é desenvolvido por nós, assim instalando os dedos. São muitas filiais, é muita gente, são muitos processos, não temos mesmo como fazer isso em tempo útil. Portanto,
temos que ter o nosso produto pronto. O grande problema está, de facto, mais na parte ligada à cifra do que verdadeiramente à parte da produção do ficheiro. O que é que essa cifra quer dizer? Esta cifra quer dizer que tudo o que eu escrevo e leio na base de dados tem que estar programado com uma cifra. Com que um não código? É um código? A cifra, portanto, os dados não são lidos de forma natural. Natural, ok. Eles também já não eram lidos de forma natural, eram lidos com base em conjunto de bases, porque eles obviamente que não são lidos de forma natural, há seguranças ao código, só que tem que ser uma segurança adicional com software que encripta em cima do que se faz. É e essa chave pública, os modos de segurança, mais ou menos assim, duplicar. Não, a questão é que onde se escreve e onde se lê, tudo o que escreve, tudo o que lê tem que passar primeiro por um processo adicional de segurança, que é isso que nós não tínhamos feito. E isso é depois ter uma chave pública que é entregue à AGT. E essa chave significa que sempre que eles quiserem ver qualquer dado produzido por aquele software, vão lá, introduzem a chave e leem os dados. Vão ver, portanto, coisas que eventualmente estejam a ser feitas no software que não estão em consonância com as contas apresentadas. Bom, eu sinceramente ainda nem entendi muito bem qual é o grau de profundidade, porque o nosso sistema atualmente já tudo o que se faz fica escrito, tem um log, mas enfim, é uma coisa adicional. Portanto, esse é o principal problema que ainda estamos a processar. Acreditamos que em abril já teremos em condições de apresentar o software para ser analisado, para depois obter a certificação. E esse processo de segurança é condição zero para se atribuir a certificação? Da forma como está neste momento feito, sim. Okay. A menos que haja negociações no sentido de dilatar o prazo. E é aqui que eu vou falar, porque nós na Ecodima, eu sou de vice-presidente para a mesa de tecnologia, sou também da mesa de informática e serviços da AIA e ainda temos a Associação Tecnológica de Angola, que ainda não tomou passo, mas que pretende representar as empresas de tecnologia. Todo o software nacional, e a NCR provavelmente está um passo mais à frente, mas a NCR também produz software nacional, o SAC, todas as empresas de produção de software nacional enfermam pelo mesmo problema, porque ninguém previu o IVA. E ninguém previu o SAFT, e ninguém previu a cifra, ou pelo menos acredito que a maior parte não tenha previsto. E aí é que se assiste à grande injustiça que existe. Vamos ter aqui concorrência desleal, porque existem softwares nacionais que nós, a nível nacional, nunca ouvimos falar do IVA, é a primeira vez, certo. Mas internamente, cá em Angola, existem muitos softwares estrangeiros e estes softwares estrangeiros vêm de realidades com o IVA, à partida tem um negócio ganho. Praticamente, portanto, é essa a injustiça que existe. Os softwares, para eles, será quase que uma simples... Claro que não é tão linear assim, porque há ajustes a serem feitos, mas de qualquer forma, e estou a dizer ajustes que querem feitos, porquê? Porque nós, no nosso IVA, pelo menos no que está proposto para que seja o nosso IVA, não quer dizer que seja assim, porque ainda não passou no Parlamento, passou a generalidade, mas não a especialidade. E, portanto, até ao lavar das cestas é vendido. Então, o que se passa é que, da forma como está, nós metemos inclusivamente coisas que nem noutras realidades são usadas, vai obrigar a que mesmo essas empresas tenham ajustes a fazer. Mas são ajustes de cosmética, são limagem de arestas. Okay. Enquanto que para as empresas nacionais não é limar arestas. Então vamos ter aqui um problema sério. Isso é uma injustiça muito grande para os produtores nacionais de software. E, portanto, quem tomou as decisões não chamou as empresas, nem o Ministério das Telecomunicações, pois, era isso o MPTI, nem o Infosi, que tem o cadastramento de todas as empresas de software do país, para dialogar em tempo e com tempo, prevendo tudo isto. Isto é uma injustiça muito grande. Aqui está um problema sério, porque vamos lá ver uma coisa. Os produtores dos softwares nacionais, se não forem certificados, vão deixar de vender? Para efeitos de produção de ficheiro SAFT e prestação de contas à AGT, sim. Pois, porque um empresário não vai comprar um software que não produz o ficheiro SAFT, que é de caráter obrigatório perante a administração tributária. Ele pode ter esse software. As empresas, acho que até 2021, todas as que não estiverem em regime de IVA, podem usar o software que quiserem, porque não têm ainda os requisitos. É o requisito. Mas, obviamente, que por uma questão de bom senso e lógica, ninguém vai comprar esse software, a menos que já o tenha e pronto. E espera que esteja adaptado. Portanto, mas ninguém vai comprar um software a essas empresas, porque em 2021 não vai estar preparado, ou pelo menos tem mais probabilidades de não estar preparado. Portanto, isso numa ótica de desenvolvimento nacional é um... Mas se foi feito um estudo a nível nacional, isso devia estar
deixar-nos tudo feito. Ministério das Tecnologia, Ministério das Finanças, Assim, propriamente a AGT, empresários. O IVA e a revisão das leis fiscais estão previstas no programa do MPLA, que foi o partido que ganhou as eleições. Durante a campanha foi feita a publicitação desse programa e está previsto isso. Está previsto as IFRS, está prevista a revisão das leis fiscais adaptadas à nossa realidade, por isso é que está a haver este diálogo, ou pelo menos está previsto um imposto, não está lá a dizer IVA, mas está a dizer, no fundo é o IVA, pronto. Okay. Está previsto, que é o imposto que elimine o efeito de cascata. É isso que está, que é o consumo. Agora, o IVA no seu espírito simples e puro é muito simples. É simples, é. É um programa de faturação, nem precisamos da contabilidade para nada, é um programa de faturação, eu faturo com o IVA pago, deduzo aquilo que eu compro, ponto final. Agora, inventaram um monte de coisas, isenções. Têm que estar previstas. As compras do Estado, deduz, mas fica cativo, tem que estar previsto no software. As percentagens de determinadas despesas que não são aceites, o pró-rata, tudo isso tem que estar previsto. Se o software não fizer isso, a partida não está preparado. Não está aceito. Pois, portanto, essas são as questões que têm que ser analisadas. Vocês que são da área das tecnologias, e vou insistir aqui o senhor Alexandre Laje, que é da NCR, que também está ligado a um software nacional, quanto tempo precisariam para terem então um maior conforto e não estarem a fazer as coisas pressas? Porque pelo que eu sei, pelas conversas que vamos tendo à volta do software, do ficheiro SAFT, isso não é aquele trabalho de fazer as pressas, a correr, requer tempo, mas pelos vistos a vossa agenda de trabalho neste processo não foi tida em conta. É uma imposição, é agora e ponto. Eu penso que há uma questão subjacente que as pessoas pensaram que tem que correr tudo bem. Não pode falhar nada, mas pode não ser assim. Nós podemos desenvolver o software e chegarmos ao processo de certificação e temos que fazer as devidas alterações. E o que me parece é que o prazo existente para depois de apresentar, porque até penso que não foi promulgado toda a legislação relativamente à própria validação, o prazo é muito curto. O Dr. Santos pôs aqui um conjunto de questões relativamente à questão. Mesmo que consigamos lá chegar, o problema é que daí para a frente as coisas têm que ser revistas e alteradas e, portanto, de 30 de abril até 1 de julho são 2 meses. 2 meses, nós, Grupo NCR, se calhar, imaginemos que corre tudo bem, temos 2 meses para nos adaptarmos. Vocês como empresa. Agora, e os vossos clientes. Nós que temos milhares de empresas que utilizam o SAC. Pois. E eu penso que a adesão ao IVA vai ser, se calhar, vão ser mais empresas do que aquilo que se está a pensar, porque penso que quem compra empresas que estão com IVA e não entrarem no IVA vão ficar fora. Porque cada vez mais as pessoas vão querer estar organizadas para estarem no mesmo ambiente de relação comercial. Para poderem deduzir. Para poderem deduzir, exatamente. Nós estamos a levantar aqui um problema que é muito sério. O IVA foi aprovado na generalidade no Parlamento. As pessoas que votaram a favor, na generalidade, deviam saber destes constrangimentos todos. À partida, se calhar era assim: como é que está o processo desde o princípio até aqui? Vocês têm a proposta do IVA, mas para o IVA funcionar, mais o que é que tem que estar aprovado? E como é que está todo este processo? Aqueles senhores que levantaram as mãos a votar a favor, um ou outro que deve ter estado contra, mas é uma gota retirada do oceano. 6 abstenções, se não me engano. Sim, não têm noção da gravidade que está cá para trás. Acabou. Sim, rigor era os softwares estarem certificados, testados a todos os níveis, não há falha nenhuma, aí sim o IVA podia ser aprovado. Começar a fazer o countdown, ignorando as empresas de produção de software nacional para as empresas de software estrangeiro. Acho que só estão mesmo à espera da abertura da data para receber a certificação. Porque, sim, até onde sei, estão à espera que a proposta do IVA seja aprovada. Sim, para essas empresas está numa ótica de macroeconomia, se calhar quem está a tomar as decisões, olha, isto se calhar é um preço que vamos ter que pagar, que é o sacrifício de algumas empresas nacionais que se calhar não têm também sequer a relevância que... Eu sei quantos clientes nós temos. A NCR também eu tenho uma ideia de quantos clientes tem. Agora eu não sei os outros. São 10, são 50, são 500, não faço ideia. Mas o aspecto onde eu quero chegar é, nós temos que mexer nos nossos processos, ensinar os nossos clientes a mexer nos processos deles, e mais que a contabilidade e o ficheiro SAFT, e mais que a questão até da própria cifra, é os processos internos de cada empresa. O processo interno da empresa não é tão simples assim. Temos que ter parametrizações no sistema. No nosso caso, estamos a trabalhar de forma que
no dia 30 de junho clica no botão, ainda é o sistema antigo, no dia 1 de julho já funciona com o sistema novo, automático, sem migrações, sem nada. A prática nos vossos clientes vai acontecer já parametrizada com o IVA. Sim, antes disso não é possível mas praticarem. antes disso tem que estar parametrizado. Sim, Quer dizer, ainda tem o trabalho de parametrização e não é em 2 meses, não é em 2 meses. Essa é a questão que eu acho que a produção... E a parte mais grave aí, ainda, que isso nós de facto temos que mesmo discutir muito sério na especialidade, é as multas. Pois. Porque o não cumprimento daquelas regras tem multas violentas. A quem entrega ou quem entrega mal. Pois. E quando se entregar mal, se calhar se terá a presunção de dolo. Se não tiverem tempo para parametrizar, para formar os utilizadores finais, que são os vossos clientes, claro que numa primeira fase são erros e mais erros, até adaptarem-se à realidade, essas penalizações deviam estar fechadas num saco qualquer e mais tarde, quando já tivessem com mais prática, o que está nos documentos que eu tive acesso, o que está é a presunção de dolo. Pronto, eu não fiz porque não quis intencionalmente não fazer. Isso é... Eu acho que o nosso realizador, o Joel Costa, vai ter que criar condições, vai ter que fazer uma produção para termos aqui alguém do Ministério das Tecnologias para tentarmos perceber se estão a par dessas dificuldades, porque softwares nacionais não podem ficar de fora. Softwares nacionais até ontem estavam a sustentar famílias. Não é hoje que o IVA surgiu que eles são excluídos. Têm que arranjar aqui o meio termo, de modo que os nacionais não ficarem excluídos completamente. Mesmo que digam têm 2 anos para se organizar. Mas o cliente dele, que tem relação comercial com um grande contribuinte, quer estar também no nível do grande contribuinte, quer estar, por exemplo, no regime geral. Vai mudar de software, vai ter que comprar a um outro que está organizado. Isso é que tem que se evitar e tentamos perceber aqui, junto de quem de direito, o Ministério das Tecnologias, estão a par desta gravidade, porque a bom rigor o IVA ser aprovado e a base principal ainda estar nessa indecisão, sem muita certeza. Temos aqui em estúdio 2 empresas que representam softwares nacionais a falarem com conhecimento de causa. Senhor José Macedo, como é que a sua equipa está-se a preparar para o ambiente IVA em Angola? Contra a vontade de todos, mas é para 1 de julho. É um pouco contra a vontade de todos, embora eu entenda que o IVA é um imposto justo, é um imposto do futuro, só que estamos a ser um pouco prematuros na aplicação do IVA. Eu acho que se deveriam criar condições para toda a gente poder trabalhar com o IVA. O IVA é fácil de trabalhar. Eu já trabalhei com o IVA, quase há 30 anos atrás, e é fácil trabalhar-se com o IVA. Agora, devia-se implementar o IVA a nível nacional, para todos. E deveríamos ver as adaptações que se têm que fazer a nível nacional, porque nós não vivemos realidades diferentes. A Europa é uma coisa, a América é outra, a África é outra. A gente pode copiar, mas temos sempre que adaptar. Eu estou a ver, e mesmo pelos técnicos com quem tenho falado, que estão a trabalhar no IVA, e toda a gente acha que é um pouco prematuro o IVA. Eu também nem sei como é que vou fazer, porque eu por exemplo, tenho produtos que importo que são isentos. Como é que vai ser agora depois? Como é que vou fazer? Eu vou aumentar custos na minha empresa quando eu não consigo imputar o IVA ou o meu produto final. Primeiro, pelas dificuldades económicas que a população enfrenta, cada vez estamos a vender os produtos mais baratos. A agricultura cada vez está a ter menos lucros. Esta é uma realidade. Vejo empresas, estou a trabalhar no Red Light, estão a perder dinheiro. Quem faz cereais está a perder dinheiro, quem faz hortícolas já está a perder dinheiro, quem faz hortícolas e frutícolas e não sei o quê. No nosso caso, este ano, vamos ver o que é que a nossa contabilidade nos vai dizer, mas estamos a trabalhar em cima da linha vermelha. Agora, se vamos ter que suportar uma série de IVAs e não vamos conseguir ser ressarcidos desse IVA, e o nosso produto cada vez a ser mais barato pela concorrência, por uma série de coisas, estou a ver muito mal a minha vida, mas cá estamos no batente à espera que as coisas aconteçam e vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Vou mesmo abrir uma nota para dizer o seguinte aos ouvintes. Ninguém aqui nesta mesa está contra a implementação do IVA. Todos nós concordamos que o IVA é um imposto muito justo, está mesmo às portas e vai ter que entrar em Angola. Aliás, somos os únicos fora do ambiente IVA, já vamos tarde. Mas ainda assim, dadas as dificuldades a nível nacional e a todos os níveis, falta de comunicação de um lado e do outro, as empresas que vendem software não têm só 2, 3 clientes, têm milhares de clientes. Vão ter que passar pelos milhares de clientes para configurar, dar formação, porque todo esse processo de parametrização, para a gente tem que arranjar semana a semana, sentarem-se com os contabilistas de cada um deles para ditarem as regras, validar-se aquelas contas do IVA cativo, cativa 50%, cativa 100%, prorata, liquida, deduz, apuramento se está conforme, tudo isso a ser feito numa base de
deste e eles praticarem, isso não se faz em 2 meses. Até o momento, estamos em fevereiro. Em março, já foi aprovado o IVA na Generalidade e uma das bases principais para que o IVA avance de facto ainda não está certificada, vai ser certificada em abril. Para julho, 2 meses para fazer todo esse trabalho a nível nacional, porque aqui há um problema. Já estava a dizer, não, software não é problema, porque quem não tem condições tem 2 anos para se organizar. Atenção que o grande contribuinte, que é do regime geral, vai procurar cada vez mais o pequeno, a micro ou a média, que tenha condições para estar no seu regime para poder então liquidar e deduzir, porque o IVA é sucesso para as empresas se na sua relação comercial todos estiverem no mesmo regime, porque o IVA angolano tem vários regimes: geral, transitório, o regime de caixa, que é um sub-regime do geral, e o regime da não sujeição. Quem se relacionar com um transitório nunca vai ter IVA a deduzir, vai liquidar, e isso as empresas não querem. Aliás, para eu estar no ambiente IVA, o maior conforto é precisamente liquidar e deduzir, nunca querer pagar a mais. Agora, pagar e não ter nada porque o seu fornecedor está fora do regime, ninguém quer isso. O que a Ecodima fez, no que diz respeito ao decreto das faturas e documentos equivalentes, e complementado com as alterações do Código do Imposto Industrial, se calhar alargam mais a base tributária do que o IVA. Portanto, da forma como está feito, nós... Eu penso é mesmo, que... Alexandre Laje, é mesmo já para as recomendações. Que recomendações quer deixar à AGT, à Ordem dos Contabilistas e ao Estado? O Estado principalmente. E os senhores deputados que aprovaram a lei na Generalidade? Eu penso que haveria de ser interessante fazer um trabalho junto dos grandes contribuintes e à AGT de pegar, no caso da NCR ou das empresas do grupo NCR, quais são os seus parceiros. Sim. E perceber se esses parceiros querem todos aderir ao IVA. Para mim era muito bom que todos aderissem. Sim. A ideia é começar pelos grandes contribuintes e alargar a base. Facilitaria a noção de qual era o impacto. Para mim, todas as pessoas que se relacionarem com pessoas coletivas, que se relacionarem com a empresa, se estiverem no regime geral, aquilo que nós queremos, nós, penso que todos aqui estamos com o Estado, estamos com a AGT, estamos obviamente com a Ordem para que o IVA seja um sucesso. De qualquer forma, acho que esse trabalho entre os grandes contribuintes, a AGT e os parceiros, feito com formação, reuniões, trabalho, acho que era fundamental, porque eu passei por 2 processos de IVA, um em Portugal e outro em Moçambique, e de facto os processos de IVA contabilisticamente são simples, já é feito com outros impostos. Sim, é mais contas só para apanhar ali processamentos. Mas para quem conhece, porque para quem não conhece, o IVA é uma realidade nova. Eu vi em Portugal demorou bastante tempo, de 77 até 86, coisa assim, ainda agora nas recomendações que fizeram, e penso no entrevistado aqui, a transição não foi tão fácil. As empresas pequenas não tiveram facilidade, porque era uma realidade completamente nova, e eu penso que essa realidade se vai passar em Angola, porque nós viemos de uma realidade de alguma transformação muito rápida, e portanto penso que devia-se ir com um bocadinho mais de calma. Eu não sei se o timing é para ser adiar ou não é para adiar. O que eu sei é que eu estou com a Administração Geral Tributária, estou com o Governo para fazermos essa transição, porque nos vai facilitar a todos. Agora, temos é que analisar se efetivamente temos tempo, se estamos preparados, se quem trabalha em conjunto, as pequenas e médias empresas estão preparadas para essa situação. É que conforme está desenhado todo este projeto, é como se os grandes contribuintes só se relacionassem entre eles, visto que é de caráter obrigatório para os grandes contribuintes, que não é verdade. Sr. Rui Santos, acha que a discussão na especialidade pode travar o prazo da entrada em vigor? Travar o prazo, não sei, mas quando nós fomos chamados, nós, a Ecodima e nós, a Ordem dos Contabilistas, fomos chamados ao Parlamento para quando esse assunto foi discutido ainda antes da apresentação para discussão na especialidade. E aquilo que tanto a Ecodima como a Ordem sugeriu é que não elaborassem o orçamento com base simplesmente no pressuposto que ia começar no dia 1. Tivessem também um plano B pronto. Não li ainda o OGE completamente, não sei se está lá o plano B ou não. Mas se estiver lá o plano B, eu fortemente sugeria que usássemos o plano B e que dessem mais tempo às empresas para se organizarem. Assumindo que não,
há a questão de, pelo menos, discutir na questão das empresas nacionais, dar mais tempo para que o software fique mais... Vamos criar talvez um ficheiro SAFT mais simplificado, sem a cifra, algo que permitisse... Um meio termo que não venha a prejudicar. Não é o Rui Santos que está a falar. Que reunissem com as pessoas, chamassem as empresas todas de software nacional e dissessem, olha, quais são os constrangimentos e o que é que precisam para se ficar em conformidade. Isso é no que diz respeito ao software. E outra questão também é a questão das multas. Quer dizer, não podem presumir que toda a gente está dolosamente a incumprir. Tem que haver, aí sim, usar um timing longo para que as empresas tenham tempo de se organizar e fazer o reporting das multas. Portanto, tem que haver um período de aprendizagem bastante longo para que toda a gente possa pensar. E há também uma questão que até hoje nunca ninguém conseguiu ainda dizer, é se de facto existem empresas, porque nós sabemos que os grandes contribuintes são cerca de 500. Agora, as outras quantas são? Estamos a falar de quantas empresas para entrar no IVA ou para até prestar contas. Quantas são? Eu já ouvi falar em 300 mil, já ouvi falar em 150 mil, já ouvi falar em 20 mil. Afinal, é necessário também saber isso, porque isso também creio que é importante para que quem implementa a AGT, por exemplo, nós, empresas de software, nós, contribuintes, para que saibamos o que é que temos pela frente, porque neste momento nós estamos a avançar no escuro. Por exemplo, se no pressuposto de que, e voltamos à Lei 3, que toda a gente, a partir de 1 de janeiro de 2018, tem que ter contabilidade organizada independentemente do seu tipo de empresa, que está escrito na lei. Se tem que ter contabilidade, então significa que há não sei quantos milhares de empresas para comprar sistemas. Então, é um mercado, por exemplo, para as empresas nacionais, é um mercado que está aí virgem, que ninguém ainda atacou. Então, se o compliance com o IVA não estiver feito, esse mercado está entregue por mão beijada a quem já está certificado, o que não é justo para as empresas nacionais que não estão, porque não lhe foi dado o tempo. Portanto, claro que para as empresas nacionais que já estiverem e para as empresas estrangeiras, isso é ouro sobre azul. É uma vantagem. Eu não querendo tomar mais tempo, eu só queria reforçar um bocado a questão das empresas nacionais. Nós hoje estamos a falar da agricultura, mas nós somos empresas que produzimos conhecimento. O software é conhecimento. Não haverá muitos países no mundo, é uma particularidade de Angola, ter softwares de gestão. Não é comum. Eu estive em Moçambique, que eu saiba, havia lá um pequenino lá. Portanto, é uma particularidade. E se queremos que haja produção nacional, então devemos proteger aquilo que já temos e, de facto, até não querendo pôr em causa aqui a questão da concorrência e da livre concorrência internacional, porque nós também podemos ir... Agora, nenhum país cresceu sem proteger aquilo que era produzido internamente, e a produção de conhecimento é algo de extraordinário que Angola faz. Não é normal, com as nossas dificuldades, termos, eu não diria tanta, mas alguma produção intelectual. A produção de softwares é uma produção intelectual e, portanto, eu não quero dizer com isto que não haja solidariedade. Com certeza que haverá solidariedade. Agora, como diria o Dr. Rui Santos, é preciso garantir que amanhã estas empresas não percam o mercado. Nós estamos preparados para o IVA. A questão é, e quem trabalha connosco? São milhares de pessoas, milhares de entidades que, de repente, e eu nem sei se os outros softwares também vão estar preparados para aplicar, não, penso que não, portanto não vão ter tempo para irem a lado nenhum, nem vale a pena pensar em mudar de software, porque os outros não vão estar preparados para aplicar nada. Cristina, o Brasil há determinado software que só é produzido pelo Estado brasileiro, que eles chamam de software que tem a ver com segurança do próprio Estado. Não há empresas nenhumas a produzir. E há outro software que só é produzido por empresas brasileiras, pertença de brasileiros, que não contratam ninguém, portanto tem que ser empresa brasileira, pertença de brasileiro. Isto é uma coisa que vem desde o tempo ditatorial do Brasil e que se manteve. E que graças a isso, eles hoje têm de facto um domínio em software invejável. E que ajudaram o Estado brasileiro a terem, na imensa dificuldade que é o sistema fiscal brasileiro, é brutal, complicado, inimigo da economia das empresas, mas que tem uma eficácia fiscal brutal. E isso deve-se efetivamente ao trabalho que foi feito entre o Estado brasileiro e as empresas brasileiras. Já agora, nós nas propostas que fizemos no Código de Imposto Industrial, fizemos uma proposta para a chamada determinação
do volume de faturação em que permita à empresa ter a facultatividade da apresentação de contas. No Brasil existe esse cenário. Há um determinado valor, que creio que é até muito alto, que são 50 milhões de reais, em que a empresa brasileira não precisa de apresentar contas, paga com base na faturação. Sr. José Macedo, eu vou mesmo despedi-lo. Muito obrigada por esta passagem nessas 2 edições do Contas na Hora. Esperamos que as suas preocupações, o seu manifesto aqui no Contas na Hora tenha chegado a quem de direito. Acredito que sim. Um senhor que dá mais do que 3.000 empregos a nível nacional não pode ser tratado como um mero empregado, nem pensar de maneira nenhuma. E ter estado aqui no Contas... Sabe que a minha riqueza é ter esses trabalhadores, filhos legítimos. Com a minha parte social com eles. Sim, senhor. Essa é a minha riqueza. Senhor Alexandre Lage, muito obrigada. Boas contribuições aqui no Contas na Hora. Precisávamos de ouvir isso, porque as pessoas estão a pensar que num clique tudo fica resolvido. Parece que não. Há muito mais cá para trás. A base não está feita para a implementação do IVA. Precisamos de mais tempo. Eu que ficou aqui passado no fim do programa. Nosso muito obrigada. Obrigado nós pelo convite. Senhor Rui Santos, muito obrigada por esta passagem. Caro ouvinte, ficamos a saber aqui uma grande boa nova. Os softwares nacionais estão a correr risco com a implementação do IVA, porque precisam de mais tempo para preparar a base de exigência para a devida certificação junto da Administração Geral Tributária. Nós vamos procurar ter aqui pessoas ligadas ao Ministério das Tecnologias, a saber se estão a par dessas dificuldades, o que é que está a ser levantado, o que é que estão a fazer, porque os softwares nacionais, os produtores dos softwares nacionais empregam muitos nacionais e não podem ficar de repente sem o que fazer por causa dessa exigência que agora se aplica. Queremos o IVA, sim senhora, todos nós gostamos do IVA, é um imposto muito justo, é para ser implementado, já vamos tarde, mas precisa-se aqui de muito mais tempo para que se crie conforto de alguma maneira. E assim chegamos ao fim da edição 76 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.